Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura, Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Salve, salve, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Eu sou Meire de Origem e tá começando mais um episódio do SINDI-CT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial aqui em São José dos Campos. E você se conecta conosco aqui pelo nosso canal do YouTube Rádio CT. Se você não foi inscrito, já se inscreve aí, como eu falo sempre, custa R$ 0. E você ajuda a fomentar as artes, as culturas, as movimentações populares e sociais da nossa cidade, do nosso país e do mundo, certo? Lembrando que vocês também podem indicar pessoas para vir aqui prosear comigo, combinado? Gente, seguinte, produção também tá deixando aqui no rodapé as nossas redes sociais, como eu sempre falo aqui também. Hoje em dia a gente tem esse artifício das redes sociais para a gente se coletivar, para a gente se aquilombar, para a gente estar juntinho. Então, vamos estar juntinho também nas redes sociais. Vocês vão poder também saber os conteúdos em primeira mão, combinado? Bom, gente, recadinhos dados. No episódio de hoje, eu converso com um engenheiro informático, programador há 7 anos, nos tempos livres, filmmaker, amante do hip hop, cultura africana, mucongo de origem, cidadão angolano. Nani Kuzola, seja muito bem-vindo. Bem, obrigado. Meire de origem, muito obrigado. Eh, Conforme você já apresentou, eu sou o Nani Mukongo, engenheiro informático, e estamos aqui para mais uma conversa, né? E espero eu que possa ser útil para o programa. Espero que consigamos ter uma conversa assim meio que fluida. Vai ser, já está sendo. Estou muito feliz de estar conversando contigo, até porque, assim, acho que é bem importante, assim, a gente estreitar esses laços, sobretudo quando a gente fala, né, de África, quando a gente fala também de todas essas questões culturais e o quanto o Brasil, né, tem esse pezinho ali em África, né, e o quanto a gente é atravessado, né, assim, então acho que tá na nossa cultura, tá no nosso modo de falar, tá muito nas vestimentas, enfim, a gente acaba aí. É a raiz, né? Não tem É como. bem Então, assim, é é bem isso, assim. assim. Acho que tem tudo a ver a gente trocar essa ideia. Eu queria que você falasse, inclusive, ô Nani, quem é você, né? Assim, eu falei um pouquinho aqui, mas quem que é o Nani? Antes, gente, nos bastidores a gente estava falando ali um pouquinho, né? Da outra personalidade, ele vai poder contar um pouquinho aqui também, o que que isso tem a ver, e quando a informática e a programação entraram na sua vida, e como que tudo isso se conecta com a cultura, né? Enfim. Boa, boa. Então, quem é o Nani? O meu nome é Nani Kuzola Una, né, que significa quem vai te gostar assim ou quem vai te amar assim. Nani é quem, o Zola é gostar ou amar. Então, esse nome acaba por ser um questionamento, porque a África tem muito dessa coisa, né? Os nomes muitas das vezes vão guiar ou vão ditar quem vai ser você no futuro. Tem sempre alguma coisa que liga com a tua personalidade. O Nani Kuzola é um cidadão angolano, Mukongo, né, da tribo dos Bakongo, que sempre sonhei ser programador desde a infância. Sempre sonhou ser programador, epá, porque sempre achou belo como é que as coisas conseguiam se auto-comandar ou auto-ordenar, né? Porque, por exemplo, como é que eu vou acabar por dar uma instrução numa máquina para fazer algo? Então, o Nani sempre achou isso como se fosse, sempre achou algo interessante de ser feito, até porque, por ele ser muito introvertido, ele achou que se ficasse mais tempo aí com as máquinas, ele teria uma melhor amizade, uma melhor comunicação, porque não exigia muito da máquina, nem dele, né? Só exigia de eu pegar as ideias que eu tenho na mente e tentar transcrever, que é para a máquina fazer. Mas daí vem o Mazuela. O Mazuela quem é? É alguém que. Mazuela é o nome do meu bisavô, né? Que significa aquele ser que transmite a tranquilidade, a calma, mas que também faz muito. E o Mazuela sempre sonhou em ser filmmaker. Então,
eh, eu acabo por juntar essas duas personalidades num único ser. Agora, se vou chamar esse ser de Nani ou de Mazuela, ou de um simples ser humano, já fica no critério de cada um. Mas o meu lado como Mazuela é mais aquela pessoa mais sociável, né? O Nani é o programador, é aquele que passa maioritariamente a fazer código, a codificar, fica em tela preta, que fica a ver como é que vai conseguir conciliar o relacionamento amoroso, né, com a profissão, porque alguma vez eu tenho que me dividir como filmmaker, outra vez me divido como programador, né, e são coisas que eu gosto de fazer. Tenho mesmo prazer, paixão, amor por fazer. E não há nada melhor que você fazer aquilo que você ama, né? Porque aquilo que você gosta, porque isso até certo ponto acaba por nos livrar de muitas frustrações do cotidiano em si, né? Você vê belo muitas das vezes no ilógico, né? Naquilo que só você consegue explicar. Então, acaba por ser isso. Acaba por ser isso mesmo. Incrível. E como que a cultura, assim, é até, né, estranho de perguntar, porque assim, a África tem muito esse berço, é o berço da cultura, das culturas, né? Mas como que essas duas personas, né, se encontram assim, essa persona que é o Nani, né, que é o programador, que vai ali decodificar mesmo os códigos e tudo mais, e já, né, o Mazuela, que é essa pessoa que está ali no meio das artes, até porque eu te conheci no meio das artes, né? Eu queria que você falasse um pouco quando que o caminho dessas duas pessoas se cruzaram e você falou, dá para fazer as duas coisas. Sim, boa pergunta, uma pergunta interessante. Para começar, é que mesmo no seu familiar, as pessoas gostam mais do Mazuelo, porque o Mazuelo é que está mais a se conectar com a pessoa, é que vai à procura das pessoas. É o que consegue ser incomodado e não ficar irritado. Já o Nani, não, o Nani, se ficar incomodado, não gosta de ser incomodado. Quando está a fazer algo, ele vai até o fim. O Mazuela se doa mais para as causas, doa-se mais pelo outro. Eh, o Mazola acaba por ser mais mocongo do que o Nani. O Nani é mais ocidental. O Nani é mais ocidental É mesmo. em relação ao Mazuela. De Como certeza você conheceu o Mazuela. De certeza você conheceu o Mazuela, não o Nani. pelo que eu estou vendo, sim. E me fala uma Sim, coisa, sim. ô Nani, e como que foi para você estudar em África, assim, como que foi lá na sua tribo, né, assim, enfim, como que é? Porque a gente acaba tendo, salvo as pessoas de nós que conseguem estar indo para conhecer, fazer algum trabalho ou outro, mas a gente tem muito essa curiosidade, né? Então acho que quando a gente conversa com alguém que é de fato de lá, de África, a gente quer saber assim o máximo possível. E ainda mais assim, engenharia, né? Engenharia, informático, programador, todas essas coisas que são coisas que de fato assim carecem de muito estudo mesmo, assim. Como que foi para você assim? Você veio de uma família que o estudo já estava ali incluso, ou você teve que desbravar? Como que aconteceu o estudo na sua vida? O estudo na minha vida basicamente já estava lá, já estava aí, porque o meu pai é alguém letrado, pese embora a minha mãe não é, a minha mãe não é estudada, mas a minha mãe teve alguns irmãos que inclusive foram jornalistas, então já estava aí. Mas o grande diferencial foi a questão de ter um pai, né, que sempre foi muito amante dos estudos, sempre incentivou bastante as pessoas. Ele foi professor de inglês, matemática e física, e ele sempre nos ensinou algo, né? Não só por ser africano, mas também por ser alguém que ele identificava que a condição socioeconômica de África, de Angola, não era das melhores, então sempre nos obrigou que nós nos puxássemos mais por nós mesmos, porque várias vezes na sociedade você vai ter que lidar ou ter que se envolver com com diferença de níveis sociais. E nessa diferença de níveis sociais, de níveis de estatuto, se você não ter um bom treinamento, né, há aquelas questões que quando a pessoa se dá por conta, ele se auto-sabota ou vem se inferiorizando. Então, uma das coisas mais relevantes que o meu pai sempre me disse é, primeiro é que você pode ser aquilo que você quiser, e nunca baixas a cabeça para ninguém.
E outra coisa mais interessante também é que o meu pai, ele confiava nos seus filhos, mesmo antes dos seus filhos se confiar em si mesmo. Por exemplo, ele, quando a decorrência desse percurso que ele foi professor, sempre que visse um estudante, vamos supor que ele estivesse a dar, naquela altura, estivesse no ensino médio, não sei aqui como é que chamam, mas nós estávamos no ensino fundamental. Sempre que viesse um estudante vir tirar alguma dúvida com o professor, ele chamava os seus filhos. E ele sabia que nós tínhamos a obrigação de o ensinar. Se bem que a parte triste disso é que se nós não ensinássemos, era bronca conosco, né? Mas nós aprendemos dessa forma. E é dessa forma que também mergulhei nas línguas, né? Consegui depois aprender o inglês, consegui mergulhar um pouco no russo, eu já tinha o português, o quimbundo, o kikongo, e é isso. E uma coisa foi puxar a outra. Quando me dei por conta, já conseguia me desenrolar, né? Me desenrolar em vários meios, em vários ambientes e conseguir também entregar, né, bons resultados, sempre naquilo que eu me predisponibilizasse em fazer. Demais. Então, Essa acaba por ser cultura, isso. essa herança familiar faz muita diferença, né, eu vejo que essa estrutura e não é nem financeira, né, Nani, acho que é mesmo essa coisa, assim, do incentivo mesmo, né, Exatamente. acho que faz toda a diferença e é muito massa você falar isso, né, porque a gente sabe, a gente escuta falar, né, das questões, né, ali de Angola, a gente sabe, né, da questão econômica do próprio, né, do próprio país em si e tudo mais, Sim, né, mesmo sabendo que o Brasil também é um país ainda, né, subdesenvolvido, enfim, tudo mais, mas a gente sabe que existe uma grande diferença, mas assim, ver muita você aqui, diferença. muita diferença, né? E ver você aqui, conversar com você, assim, é de fato inspirador, assim, de verdade, assim, agradeço. Obrigado. Um poliglota, né? Um cara, enfim, e ainda é um combo, né? Duas É, personalidades, duas personas em uma só. é. E desde quando que você está aqui no Brasil, mais precisamente aqui em São José da Telinha aí que estão nos assistindo, né, nos ouvindo, lembrar vocês que está rolando um chat aqui embaixo, então assim, vem aqui contar pra gente, né, o que vocês estão achando desse papo, né, se vocês já conheciam o Nani, quem ainda não conhecia, né, enfim, o que está achando aqui da nossa prosa, eu vou gostar de descer aí para interagir com vocês, certo? Também queria lembrar vocês que vocês se conectam aqui com a gente pelo nosso canal do YouTube Rádio CT. Se você não for inscrito, se inscreve, certo? É rapidinho, só clicar aí. E também você pode acionar aí o sininho, que é para ativar as notificações e você receber em primeira mão toda vez que sair vídeo novo. Lembrando que toda semana tem conteúdo novo aqui. E agora, a produção está colocando aqui no rodapé as redes sociais também do Nani, para vocês também, né, poderem fazer contato, né? Enfim, na verdade, a gente colocou aqui Mazuela, né? Enfim, a gente vai falar um pouco mais agora sobre isso. Como ele já falou, né, tem a persona dele que é a persona que é programador, gente, é outra história. Mas falando, né, em Mazuela, a gente vai rodar um vídeo aqui agora também, e ele vai poder falar um pouquinho mais dessa identidade dele aí, e dessa coisa ancestral mesmo que ele trouxe do próprio avô, o nome, né, enfim. E desse vídeo, que é um vídeo extremamente poético, eu pedi para ele, falei para ele, me manda uns aqui pra gente ver o que a gente vai exibir. Ele me mandou alguns e eu falei, não, esse aqui é top. Vou mostrar para vocês agora. Roda pra gente, produção. Nunca foi meu desejo ser revolucionário. Quando eu soube que Angola é rica e vive de miséria, formulei um questionário. Questionei várias coisas até o que parecia ser desnecessário. Em duas horas eu escrevi em mais de 1000 resmas e já eram folhas caindo do armário. E o cenário já não eram as mesmas. A casa estava cheia de folhas e a volta era a batismo. Enquanto eu escrevia, eu chorava, eu lamentava e gritava cheio de raiva. No mesmo dia em que eu escrevia, eu via o diploma de 7 anos que há muito eu guardava,
que há muito eu guardava e pensava que realizaria os meus planos. Ser revolucionário nunca esteve nos meus planos. Poderia eu escrever sobre festas e vida sem planos, mas quando eu soube que Angola é rica e vive de migalhas, decidi mudar as letras e criar novos planos. Ser revolucionário nunca esteve nos meus planos. Poderia eu escrever sobre festas e vida sem planos, mas quando eu soube que Angola é rica e vive de migalhas, decidi mudar as letras e criar novos planos. Licenciado há 7 anos e até hoje não trabalha. É assim que a mulher falava sem saber que esse tipo de fala só atrapalha. O sistema é corrupto e sistematicamente só falha. Na vaga de 10, 9 subornam e somente um é quem calha. A política e a polícia é tudo malícia da injustiça da merda. Bandos de punheteiros, feiticeiros, prostitutos, astutos da direita à esquerda. Ser revolucionário nunca esteve nos meus planos. Poderia eu escrever sobre festas e vida sem planos, mas quando eu soube que Angola é rica e vive de migalhas, decidi mudar as letras e criar novos planos. Ser revolucionário nunca esteve nos meus planos. Poderia eu escrever sobre festas e vida sem planos, mas quando eu soube que Angola é rica e vive de migalhas, decidi mudar as letras e criar novos planos. Tornei-me revu quando eu vi a polícia violentar uma zungueira. Quando eu fui para o Cunene e vi a seca na torneira. Quando eu vi o filho do presidente a falar besteira. Não foi da minha vontade fazer parte dessa trincheira, mas não tem como não ser se em frente da minha porta há uma lixeira. Eu gritava enquanto eu escrevia. Apertei mais forte a caneta e houve alterações na minha caligrafia. Naquele mesmo dia eu despertei o revu que havia no Profecia. Parei de escrever e com toda raiva eu gritava, chorava e eu via o desabrochar da minha melancolia. Eu chorei quase todo dia. E lá no fundo eu dizia: Profecia, tu precisas eliminar a porra dessa política sem estética, política diabética sem ética. Por alguns segundos eu tive que parar de escrever. Saí do quarto, fui para a cozinha e a panela já estava a ferver. Apaguei o fogo, perdi a fome, porque dói-me saber que muitos não têm nada para comer. Só de saber que o país é rico, isso estava a me corroer. Ser revolucionário nunca esteve nos meus planos. Poderia eu escrever sobre festas e vidas sem planos, mas quando eu soube que Angola é rica e vive de migalhas, decidi mudar as letras e criar novos planos. Decidi mudar as letras e comprei uma arma sem cano. Ser revolucionário nunca esteve nos meus planos. Poderia escrever sobre festas e vida sem planos, mas quando eu soube que Angola é rica e vive de migalhas, decidi mudar as letras e criar novos planos. Ser revolucionário nunca esteve nos meus planos. Poderia escrever sobre festas e vida sem planos, mas quando eu soube que Angola é rica e vive de migalhas, decidi mudar as letras e criar novos planos. Ser revolucionário nunca esteve nos meus planos. Poderia escrever sobre festas e vida sem planos, mas quando eu soube que Angola é rica e vive de migalhas, decidi mudar as letras e comprar uma sem cano, ou melhor, sem plano.
Nani, fala pra gente aí, o que que você tem a dizer desse vídeo? Como que foi captado? Enfim, o que que ele representa para você? Fala um pouquinho desse trabalho. Olha, esse vídeo, primeiro, é que tem muito a ver também com o Brasil. E o Brasil faz parte desse vídeo. Por quê? Porque esse vídeo eu fiz a captação de todo o material 4 meses antes de vir para o Brasil. E eu, como estava focado nessa questão da mudança, papelada, documento, então só deixei arquivado. Deixei arquivado. E só estando no Brasil é que eu acabei por editar e divulgar. Ou Hum. seja, se isso está assim é porque também eu cheguei num espaço que eu me senti à vontade, né? Que é para poder sentar, editar e fazer um bom trabalho. É do Microprofecia, é um jovem angolano que faz spoken word, Incrível. né? E lá temos muito aquela questão de muitas das vezes os nossos sonhos acabarem por ser corrompidos por causa de alguns fenômenos sociais. E é isso que ele acaba por dizer aí. Ele, por exemplo, diz que nunca foi seu desejo ser revolucionário, mas em função à própria vivência, epá, ele viu que não tinha como viver uma vida irrealística. Ele tinha que descrever aquilo que se passava no bairro, com a vida dele, com os irmãos, com os primos. E quando ele me fez o convite que é para gravar, eu li o texto e falei, pá, não, vamos ter que fazer isso, né? Ele é que cuidou de quase tudo. Aquilo foi na casa dele, no quintal dele, um quintal de chapa, né? Se calhar depois eu vou mandar as fotografias, Me né? manda. Que é para tu veres também a parte dos bastidores, mas é um quintal de chapa porque parte do quintal sofreu demolição, então ele tinha que meter, não se- tinha que meter assim umas chapas e fechar aquilo, mas nós chegamos, gravamos com aquilo que nós podíamos, com aquilo que nós tínhamos como disponível e o trabalho e o resultado foi isso, né? Foi isso que por acaso eu também me surpreendeu, né? Porque tenho recebido muitos feedbacks, mas é isso, é, Nossa, é isso. sensacional. E ele fala dessa coisa do revolucionário, de não escolher, né? Eu lancei uma música recentemente, inclusive com um parceiro de Versace, o Mahazi, e eu falo exatamente em outras palavras, mas a mesma coisa, né? Para quem veio de baixo, luta não é escolha. Então se mova. Não tem muito, né? Sim, Não tem o que você fazer, né? Você já sim, nasce tendo que sim. lutar, tendo que, como diria a minha parceira Tássia Reis, né? Assim, ser 80 vezes melhor, não sei quantas vezes melhor, e, enfim, né? Estudar não sei quantas vezes mais e trabalhar não sei quantas vezes mais, né? Enfim, alguns ainda há de querer defender a meritocracia, né? Como, né? Como? É, 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 tanto mais que tem um ditado em África, em Angola, que diz que muitas das vezes você vai estar em sítio que as pessoas não te suportam, vais acabar por estar envolvido com meio, sei lá, em ambientes corporativos que as pessoas não te suportam, mas você vai estar aí por merecer e eles vão ter de te engolir. Você já está aí, epá, eles até vão saber, porque na sociedade de forma geral é sempre um jogo de interesse de troca, né? O que é que eu tenho para oferecer, que é para a sociedade poder me respeitar, me reconhecer, sorrir comigo, achar que sou alguém interessante. Então, é sobre essas coisas que devemos trabalhar e, sobretudo, o africano acaba por trabalhar muito nisso, né? Vê sempre aquelas coisas, porque ele já sabe, pá, que nada é de favor, mesmo os relacionamentos sociais não são de favor, né? Se eu nesse momento conseguir entrar, sei lá, estou naquele ambiente corporativo, sou respeitado, é porque eles precisaram algo, é porque eles precisaram algo de mim. Então, sobre essas coisas que eles precisam, que eu vou ter que lhes dar e vou ter que trabalhar sobre elas. É Então, isso. acaba por ser isso. É isso. E me fala uma coisa, quais as maiores diferenças que você sentiu aqui em terras brasileiras, assim, e como que soa para você? Agora vamos entrar aqui no assunto que é debate. É, Já, já, já aviso para Masuel. Me fala uma coisa, quais foram as maiores diferenças que você sentiu, né, que você, né, viu aqui Brasil e Angola?
E você já ouviu o termo colorismo e como que isso para você enquanto, africano soa para os seus, assim, na África? Esse debate existe? É um debate válido? Como que é? Fala um pouquinho disso pra gente. Sim, primeiro, vou começar a falar sobre as grandes diferenças. As grandes diferenças é mais em relação da língua, né, do próprio português. Sabe-se que o nosso português acaba por ser, tem alguns termos que para quem fala português de Angola ou português de Portugal, aqui acabam por ter significados assim diferentes com a mesma palavra. Sim. Então, foi uma das coisas que acabei por Até um fazer problema, antes. né? Sim, foi uma das coisas que eu acabei por fazer antes de vir para o Brasil. Fiquei a estudar tanto, estudei tanto, epá, e comecei a me mentalizar que alguns termos que eu utilizava em Angola, aqui eu já não poderia utilizar, sou expressamente proibido de utilizar, não posso mesmo Sim. utilizar. Mas, epá, como sou ser humano, um ser humano muitas vezes cansa-se, mesmo depois de tanto estudo, no primeiro dia acabei por utilizar um termo que não poderia utilizar, porque eu fiz escala com Portugal e acho que a viagem foi muito cansativa, então eu precisava trocar euros, de euro para reais. Então, epá, eu vi uma casa de câmbio, vi pessoas, né? Assim, numa fila, e eu cheguei e perguntei se a senhora está nessa fila. Mas obviamente que agora quem está a falar assim é o Mazola já mais abrasileirado, porque não foi esse o termo que eu utilizei. Quem já sabe como é que os angolanos e os portugueses falam quando querem se referir em fila, sim, já pode, acredito que já está a fazer ideia qual o termo que eu utilizei, não vou utilizar aqui, claro, né? Por quê? E é isso. Conta pra gente saber e para o Não, pessoal não, entender. eu não consigo, eu não consigo, não, não, Nem o não, não, Manuela não consegue. não, não consigo. Olha, tanto mais, ainda bem, coisa, nos meus estudos eu vi que zona significava, alguma coisa pejorativa, zona. Então, É, aqui sempre que eu aqui, peguei tipo, zona casa de prostituição, embora a gente tenha as zonas sul, norte, leste, oeste, mas tipo assim, exatamente vai aí. pra zona, tipo, pejorativo, tipo, vai. Teve uma vez que eu quase que andei e me perdi, porque eu não conseguia, né, porque, eu acho que o relacionamento do africano é muito mais à base do respeito, da empatia, não causar incômodo ao outro, né? Não ser desrespeitoso. Então, no meu entender, zona significava prostíbulo. Então, eu vi, sempre que eu fosse assim na caminhada, eu via aí zona sul, zona norte. Eu falei, não, isso aqui é uma doideira. Eu não sabia onde é que eu poderia ficar, eu não sabia onde é que eu poderia ficar, mas eu precisava de pedir uma explicação. Agora, como é que eu vou pedir uma explicação? Como é que eu vou falar aquilo e não ofender? Resultado da coisa, Essa eu acabei por pessoa. parar num sítio que eu não deveria parar. Tive que ligar para uma amiga de Niterói, né? Porque quase nos primeiros meses que eu cheguei aqui, qualquer coisa que me acontecesse que eu não soubesse como me desenrolar, eu ligava sempre para ela. Só que quando estive no carro, as primeiras chamadas ela não atendia, então eu não tinha o que fazer a não ser, não ser desrespeitoso, porque eu não tinha como perguntar zona sul, se eu vou para a zona, porque eu achei que eu estaria a faltar respeito, né? Então, mas depois consegui me desenrolar. E tanto mais que ela riu bastante. Não, ela não queria acreditar que eu acabei por me perder por causa disso, mas essa é que é a realidade, acabei por me perder. E, e depois me explicou e agora está tudo bem. Está tudo bem. Agora você já sabe, tá tudo bem Sim, para agora, várias outras. sim, agora já sei. Que Agora, doido. quanto à questão, a segunda questão que você disse sobre o colorismo. Sobre o Sim, colorismo, não é foi uma fácil discussão mesmo. lá? Não. Não, 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 né, também porque na sua maioria, lá tem mais pessoas assim requintadas, né? E então, não é uma coisa que se comenta muito, não é uma coisa que se comenta muito, eh, e até certo ponto acaba por ser
difícil fazer entender, né? Porque eu estou a tentar associar o colorismo, não sei se é suposto associar o colorismo com a autodeclaração. Não- Sim, aqui tem a gente se baseia a partir da autodeclaração, mas também tem a questão dos traços, né? Assim, dos traços. Então, Sim, assim, por exemplo, como que vocês lá em África, que é um país quase na sua totalidade, no caso de Angola, né? De pessoas retintas, né? De sim. pele retinta, enxergam essas pessoas, a miscigenação, vamos A dizer assim. miscigenação. É, Assim, lá não tem muito miscigenação, para começar. Por quê? sim, Porque em função dos hábitos e a não perca dos valores, né? Os africanos, na sua maioria, são muito receosos a ter essa questão do envolvimento interraciais, que é sim. para manter aquilo que é nosso, né? Não é uma questão de ser correto ou errado, mas é assim que lá funciona. Para manter, sim, Sim. cultural. Agora, sobre a questão do colorismo, por exemplo, vou dar um exemplo bem que é. A Mary, lá não vão te ver é que, primeiro que vão te ver que você é mesmo africana. O máximo que podem dizer de ti, que lá faz-se muito, porque lá também tem aquelas pessoas que, por algum motivo, querem dar algum clareamento na pele. Sim, sim, lá tem africanos, muitos africanos do Congo Democrático e por aí fora, que, epá, por motivos pessoais, eles acham que devem dar algum clareamento na pele que é para ser mais aceites na sociedade, né? Puxa. Porque vem aquelas questões também, lá inclusive também tem, até por sermos colônias de países, na sua maioria, mesmo o Congo Democrático é uma colônia da França, né? Sim. E inclusive lá tem alguns cargos, que só aquelas pessoas tom, com um tom de pele assim mais claro acabam por estar bem posicionado. Então, o máximo que vão falar de ti é que você não nasceu assim. É que você recorreu a... Sim, sério. E isso até é algo que me veio agora em mente, sim. Porque quem olha para ti, eu consigo dar conta que você é africana. Eu nem Por sequer conta digo dos que você é traços. afrodescendente. Sim, sim, pelos Sim. traços. Tanto mais que tu, tu, tu te pareces muito com pessoas da tribo Herero e Otivambo, né? Que é lá da África Austral, né? África do Sul, Namíbia. Falo isso porque já estive nesses 2 países e você tem muitos traços dessas pessoas de lá, né. Então, lá, por exemplo, há quem pode ver e fala: "Não, ela no máximo que fez utilizar aquele produto", não me vem agora em mente o nome do produto, Que mas eu sei que tem loucura, né? muitas... Como o racismo é Sim, triste, né? sim, 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 Puxa vida. sim, sim, mas lá não, eles vão considerar que você não nasceu assim, que você recorreu a esses procedimentos. Agora, quanto à questão da autodeclaração, né, quando cheguei aqui também, não foi algo fácil de perceber, né, a explicação que eu recebi, que mais me fez sentido, é analisar o histórico, genealógico da pessoa, né, se calhar lá por trás, né, eh, e aí sim faz mais sentido para nós. Tanto mais que numa roda de conversa onde esteve presente, acho que é Júlio Hazek. É Júlio? Razek, Sim, meu companheiro querido. sim. Júlio Hazek. Eu já estava assim acostumado com isso, né? Já me acostumei porque já tive conversas dessa natureza. Mas o outro africano que estava a andar comigo, o Noro Nchukuma, um estudante do pós-doutoramento na Univap de Física e Astronomia. E o nigeriano é um dos povos mais expressivos da África. Ele não consegue fazer de conta só para ser aceito. Não, ele... E como uma pergunta de provocação, né? Porque eu sabia que ele poderia reagir do modo que reagiu lá naquela roda de conversa. Eu disse: "Epá, vamos só. Eu tenho uma questão a fazer que é para quais, dentre todos nós aqui, quais se autodeclaram negros ou que são negros?" Levantou a mão. Ele reagiu de uma forma, disse: "Não, não pode." Ele apontou no Júlio Hazek e disse: "Não, você não é negro.
você não é negro. Disse, não, É eu sou negro. mesmo, Disse, eu conversei isso com sério, o sério, sério. O Júlio. Júlio, O sim. Júlio deve estar aqui Júlio, assistindo a gente, com certeza. sim, sim. O E Júlio disse, aí? não. Não, depois nós tivemos que lhe fazer explicar, lhe fazer perceber. Ele fez perguntas atrás de perguntas, perguntas atrás de perguntas. Tanto mais que uma das questões dele, que ela também havia feito ao Júlio, porque o Júlio lhe respondeu: sim, você não acha que eu sou negro, mas aqui a polícia acha que sou negro. Sim. E ele perguntou ao Júlio: como é que, se a questão é autodeclaração, se eu estiver a passar na rua, como é que eu vou saber se você se autodeclara negro ou branco? Mas eu Porque no acho que não tem só esse rolê da autodeclaração, tem um rolê mesmo, assim, de traços, né, por exemplo, o de Júlio, traço, de cor. claramente Sim, para mim, sim, aliás, escuramente para mim, ele é um homem negro, entendeu, tipo, sim, né, obviamente. Até porque também é muito diferente como a gente se denota negro no Brasil, como vai se denotar negro em África, principalmente nesses países que são países, né, como você mesmo trouxe aqui. Mas, por exemplo, o Júlio na França, sim, no próprio sim, Portugal. sim, sim, É meio sim. óbvio, assim, né? Sim, sim, é É uma meio... realidade diferente. Sim. E o Honor ainda disse que, pelo menos, ele, no entender dele, ele diz que na Nigéria ou em África resolviam aquilo eh, de modo simples, né? Porque ele trouxe na roda de conversa que, mesmo lá, o modo que é para fazer a distinção, porque ele disse que as pessoas que se declaram, tem aquela a questão, mesmo do colorismo, de que são negros, tinham que fazer alguma coisa, alguma marca no corpo, que é para se outra pessoa tiver a passar, saber que nessa aqui se declara como negro. Porque, no entender dele, ele trouxe uma questão da tribo Yorubá, Ifatebo, eh, que tem algumas tribos internamente lá na Nigéria que é para fazer a diferenciação, né, de que tribo o outro pertence, eles põem-se algum sinal, alguma marca. Então, ele achou que também aqui deveria ser feito isso, mas aqui Deveria agora ser ele fica um... assim muito. A gente Sim, pode sim, pensar em alguma coisa. sim. Não, mas é aquilo que você disse, Mary, faz todo sentido. É porque da realidade onde nós viemos, né? Temos mais pessoas de tom de pele retinto, né? Então não se compara, né? Não se compara com a quantidade, né? Com a quantidade de pessoas brancas que temos aqui. Sim, e assim, uma questão que é bem importante, muito forte para a gente também, é na questão das lutas na promoção da igualdade racial, né? Então, o que acontece? Se a gente perde esse fortalecimento das pessoas pardas, porque daí eu, Júlio, de repente, né, alguns de nós está aí dentro dessa questão do pardo, né? Essa miscigenação. Mas se a gente não se declara enquanto pessoas negras, as políticas públicas para o povo preto vão ser menores. Então, nós só somos um país hoje que ele tem mais de 50% da população preta por conta que hoje muitos de nós se declaram. E, na verdade, era para ser muito mais, porque poucas pessoas ainda se declaram, justamente por esse medo de, não, vão falar que eu não sou, né? Enfim, mas Ok, tem ok. essa questão. Tem muitas Ma- pessoas ma- que... ma- ma- mas essas pessoas que não fazem com a questão da rejeição de dizerem que não. Quem vai se posicionar contra eles? E acontece. Acontece porque Não, daí, não. por isso que eu te perguntei se lá existia, porque assim, como lá é um país, no seu país é um país que, na sua maioria, quase que totalidade, são pessoas retintas. Então, assim, o colorismo não vai ser dialogado como é aqui, porque aqui não. Nem todas as pessoas pretas são retintas. E aí, por isso, existe o colorismo. Esse é o debate do colorismo. Então, assim, a gente tem tentado trazer uma discussão que seja mais saudável e mais quantitativa, né, do que qualitativa, talvez, ou do que de repente de esvaziamento mesmo de um discurso, assim, para que a gente não acabe perdendo, porque já existiu esse lance de negros falarem, não, você não é negro. Já aconteceu isso comigo muitas vezes aqui no Brasil. Não, não é negra, movimento negro, há muitos anos atrás. Não vai entrar assim, 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 assim. Então, o que que acontece com isso?
existe um esvaziamento do próprio discurso e das lutas, das pautas, para a gente conseguir, né? Como é que a gente vai falar assim que a população em cárcere no Brasil hoje, a maior parte dessa população em cárcere são pessoas negras, se a gente só for quantitar, se a gente só for contar essas pessoas que são retintas, É. aí as políticas públicas elas não vão ser, de fato, não vão chegar onde elas têm que chegar, porque a nossa população é um povo bem colorido, assim, de fato, assim, por isso que temos o colorismo, assim, né? A população É. negra do Brasil tem tom em cima de tom, aí, é uma loucura. Você já viu, né? Sim, É sim, uma sim, sim, já, loucura. já, Mas já. deu para sacar? Consegui sim, sim, consegui sim perceber, mas de certeza és africana. Não, epa, nem sei o que é que deu na cabeça das pessoas que disseram que você não é negra, você não é africana, não. De certeza que você tem traço, acho que eu já te disse isso no primeiro encontro, né? Tu tens muito traço Sim, de umas tribos, né? sim. Pertencente lá de Depois eu quero África. saber, inclusive, o nome das tribos. Eu vou anotar depois, eu vou Sim, assistir a gente sim. aqui para eu anotar, para eu poder procurar. Bom, a gente está chegando no final, mas eu queria que você falasse para a gente até quando você fica no Brasil, se você já tem isso em mente ou não, se a gente vai ter você aqui por mais tempo, né, por tempo indeterminado, se você pretende conhecer outras culturas aqui do próprio Brasil, outros lugares, outros estados, né, se você já foi. É, eu te conheci, inclusive, no festival, né, que inclui arte urbana, que foi bem interessante, por sinal. Vou ver se eu deixo umas fotos aqui também para o pessoal ver. Foi lá que a gente se conheceu, se conectou pela primeira vez. Então, assim, e aí fiquei sabendo que você já. Aí depois, né, nos encontramos lá na Santa Cruz, no meu show. Você colou, te deu Sim, um salve, sim. você colou, fiquei super feliz e agradecida. Foi muito massa. Já soube por outras pessoas que você também tem ido em outras movimentações. Então, assim, tá andando. Fala aí Sim, pra sim, gente, estou andando. você fica por mais um tempo? É isso mesmo? Conhecer, né? Como é que tá sendo essa experiência aí? A experiência está a ser muito, muito boa, muito enriquecedora, né? É suposto eu ficar, sim, mais tempo, embora também tenha outras questões que vão depender da minha parceira, né? Que ela, nesse momento, ainda está em Angola, mas com previsões de vir para aqui, né? Embora ela seja um pouquinho cética com o Brasil, porque só aquelas pessoas que realmente têm interesse é que vão em busca da informação. Porque você pode ver muita coisa a partir da TV, né? Mas a TV também tem lá os seus interesses, né? Sim. E a imagem que se passa do Brasil, fora do Brasil, não é a imagem que eu vejo aqui no Brasil, né? Qual é a É que, imagem? assim, passa-se muita coisa negativa também do Brasil, né? Aquelas coisas que se comenta mais, né? De Sim, violência, e então, isso também acaba por que todo ser deve ter um senso crítico, né? Deve ter um sim, senso crítico sobre aquilo que vê e quais são os objetivos com aquela matéria que a pessoa está a ver, né? Mas eu sim, sempre soube que o Brasil, né, não é só aquilo que se mostra, também tem aquele Brasil que as pessoas deveriam olhar mais, né? sim. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem essa apreciação. Inclusive, quando eu falo com a minha mãe, ela me liga e diz: aí, como é que estão a te cuidar? As pessoas Tá vendo? sim, sim, as pessoas mesmo se comunicam, as pessoas não se menosprezam muito. Quando eu disse: não, 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 não tem nada disso. Eu Muito sou pelo muito bem contrário. recebido, né? Sou muito bem recebido e fico, sim, aqui mais tempo. Ainda pretendo conhecer vários locais, pretendo conhecer a Bahia. Tenho um amigo que trabalhou comigo na mesma empresa e ele é da Bahia. Já provei a muqueca, me senti muito Ah, satisfeita. A primeira vez que comi a muqueca, né? Porque foi, caramba. sim, sim, foi o primeiro prato assim que me remeteu assim à África. O E acarajé comeu outros, já? Não. não, não, acarajé é, é, é uma fruta, é Não, comida. é um prato salgado mesmo, assim, como se fosse um bolinho que é com camarão, ele tem bastante pimenta. Às vezes eles fazem um guisadinho de aquele negócio que sai baba. Como é que é o nome? Esqueci agora. Enfim, mas é um prato específico, acarajé. Bom, então anota aí na sua agenda que você não pode sair daqui sem experimentar o acarajé. Sim,
Sim, sim, Se vou você for na experimentar, vou Bahia, experimentar. então, experimenta o acarajé de lá que você vai ficar maluco. Quero ir para a Bahia, quero conhecer vários locais, mas aqui a recepção está a ser muito boa, está a ser muito boa. Tenho estado a experimentar muito da gastronomia brasileira também. Tenho ido muito no centro de Andara, né? Já agora felicitar a Marcela, que nos recebeu Maravilhoso. bem desde o momento que chegamos aqui, né? Tem nos acolhido de modo muito, mas muito caloroso. Sempre que tem alguma coisa para nos oferecer, tanto a mim, ao Noro, como africano, um almoço, ela nos convida, nós vamos para lá. Pelo menos de lá não saímos com fome. Muito, mas muito obrigado. Vou aproveitar aqui que é para fazer esse agradecimento para o Centro de Andara, para todas as pessoas que trabalham lá, a Rosângela, a Sueli, Regina. a, a, epá, os nomes me passam na cabeça, mas a todo mundo lá do Centro de Andara, muito, mas muito obrigado. É isso, que demais. Ah, eu quero te agradecer muito. Quero te falar que você tem que vir conhecer a Feira do Colonial aqui na Zona Sul. Não sei se você já teve a oportunidade de vir. Não, não, Vamos combinar então para você vir para a gente tomar sim. um chopp lá, comer um pastel e lá tem o acarajé. É uma das maiores feiras aqui da América Latina, assim, você vai ficar Oh, encantado. É gigantesca assim mesmo, numa quebrada, numa periferia aqui de São José. Então, fica aí o convite para a gente ir lá, para a gente poder te mostrar um pouquinho disso também. Acho que você vai poder registrar umas coisas bacanas, assim, você vai ter uma sensação bacana. E quero deixar você à sim. vontade para fazer as considerações finais, aí te agradecer e deixar o programa de portas abertas. Daqui mais algum tempo você volta para falar das outras coisas que você já experienciou aqui no Brasil também. Muito obrigado pelo convite, pela recepção calorosa, não só aqui, mas a partir do primeiro momento, né, que nos encontramos, no momento que tu estavas lá no Festival Quinculo, que tu atuavas a canção O Tempo Não Para Não. Eu me lembro como se fosse agora que eu perguntei a alguém que estava contigo, eu perguntei, mas isso é escrito, é freestyle? O que que ele disse? Não, não, ela escreveu. Eu disse, pá, ela escreve muito bem. E depois disse: "Epá, depois dela cantar, eu devo também lhe fazer chegar essa mensagem, né, de reconhecer, epá, que escreve muito bem", porque todos nós precisamos dessa palavra de incentivo e de conforto, né. Isso não nos tira, isso não nos diminui nada, né. E porque, epá, acho que as pessoas quando fazem um trabalho, esperam também, ser reconhecido, e esse reconhecimento pode vir de várias facetas. E eu me senti muito feliz porque, epá, eu estava num sítio que eu já me sentia representado. Mas esse ser que se sente representado também tem lá as suas especificidade. E eu encontrei mais alguém que me remeteu a Nega Giza, a Nega Lee. Falei, não, eu não posso sair daqui sem expressar o meu agradecimento, a minha gratidão por essa pessoa. Que é para continuar, né? Porque muitas dessas canções também acabam por servir-nos de analgésico a vários momentos, né? Porque o cantor, ele só escreve, mas eu acredito, eu inclusive digo que os cantores não têm noção até que ponto as suas palavras nas músicas são impactantes, né? Desde o beat, desde cada frase, né? O mesmo aconteceu lá na Santa Cruz, depois de eu ouvir a atuação da PXT, acho que esse é o nome, Sim, Marginal. Sim, marginal. eu voltei para casa, eh, no mesmo dia acabei por dormir uma hora depois de ter chegado a casa. Fiquei assim a olhar lá no canal dela do YouTube, eu falei: "Não, não pode, eles não têm noção de", quer dizer, você ouve a música, você se sente representado, você vê que, pô, vale a pena, ainda vale a pena incentivar as pessoas, ainda vale a pena mostrar, né, aquilo que o ser humano tem de melhor. Não importa se é uma coisa que se calhar é submarginalizado, de dizer, pá, que esse estilo não é aquilo, é de marginal, mas porque isso também acaba por ser um meio de mudar e impactar várias vidas. Então, era isso que eu tinha que dizer. Muito, mas muito obrigado. E sempre que puder, pode contar comigo para aparecer aqui no programa, para falarmos, para conversarmos. E é isso, Mary. Obrigado. Eu que agradeço de coração, agradeço em meu nome, mas agradeço também em nome do CT.
né? Esse sindicato que nos dá a possibilidade de fazer esse programa aqui, né? De poder trocar essas ideias que são tão importantes. Desejo para você assim uma boa estadia, né? Que todos os dias, que hoje seja melhor do que ontem e assim sucessivamente, né? Que você conheça bastante coisas aqui. Espero também te levar para ver muitas coisas aqui. E é sobre isso. Sim, Um sim, abraço. sim. Eu vou colar sim, vou colar sim. Vamos na feira, vou te levar na feira. Vou combinar com as É, meninas para a gente combinar um dia para a gente ir lá na feira. É dia de domingo, é um domingão de manhã, boa. bem gostosinho. A gente toma um café da manhã lá, mas é aquele café da manhã assim, nada saudável, já um pastel. Mas vai dar Sim, certo. Um dia só vai já dar. deu, já deu, É já isso, deu. Tami, obrigada de coração. Obrigada a vocês também, Obrigado, gente, eu. que estão do outro lado da telinha aí, que nos emprestaram seu tempo e seus ouvidos. Esse foi mais um episódio do SINCT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Serviços Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial aqui em São José dos Campos. Continua nos acompanhando, toda semana tem episódio novo. Beijo, é nóis! É nóis. Aê!